Olá, empreendedores! Eu sou Evandro Paz e nós estamos em mais uma edição do nosso Belcast, o podcast da Bel Office Cowork. E hoje nós temos a satisfação de falar com o nosso cliente, nosso parceiro, Tiago Moraes, né, que é professor de inglês. E olha que legal, formado em matemática também. Depois você vai contar essa história pra gente já já, né? Que a ideia é essa, ó. O Belcast ele tem essa iniciativa de compartilhar histórias de negócio, trajetórias dessa vida empreendedora. E hoje nós estamos com o Tiago, que vai poder falar um pouco da escola de inglês que ele tem aqui na Bel Office, em parceria com a Bel Office, né? E vai poder contar um pouco dessa ideia da formação, da história, da trajetória. Tiago, obrigado por topar participar com a gente do Belcast, né? Como eu disse ainda há pouco, a ideia de falar de empreendedorismo, de negócio. Estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né, num off, Sim. né, que essa a ideia do Belcast, a gente poder contar essas histórias que não são fáceis de empreendedores, né, que têm um sonho, que desejam montar algo em algum momento e hoje você é o escolhido de compartilhar um pouco da sua trajetória aqui com a gente. Eu vou Obrigado. começar perguntando se você já participou de algum podcast, já teve essa iniciativa ou é a primeira vez? Não é a primeira vez, nunca participei. Só Pronto, assisto. pronto. Assisto semanalmente. Alguns no YouTube. E quem já assiste também aprende e já sabe como é que é a dinâmica. Então, É. pronto, hoje você é o nosso convidado. Sim, sim. Você é um Obrigado. empresário que hoje é parceiro nosso, que a gente tem a satisfação de poder ajudar através do ambiente todo da Bel Office, né? O que estávamos conversando. E aí a gente vai dar esse start, já que a gente está falando, né, do Belcast, de empreendedorismo, de negócio. Eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é o Tiago, pudesse falar dessas formações aqui no inglês, né, e na matemática, e para a gente entrar também na escola, né, que hoje você tem algumas turmas, alunos aqui dentro, né, a gente, né, parabeniza muito você pela iniciativa. Vamos falar do momento, COP 30, então tem muita coisa para a gente conversar um pouquinho hoje, né, da importância do inglês para o empreendedor, para o empresário e para todo mundo que precisa, né? Então eu vou dar esse start pedindo para você se apresentar um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória, quem é o Tiago, para a gente dar o start nessa conversa. Certo. Bom, meu nome é Thiago Moraes, como você falou. Eu sou professor de inglês há 13 anos, certo? Sou formado pela Universidade Federal do Pará. Mas a minha experiência com o inglês ela é bem mais anterior a isso. Eu estudo inglês desde que eu tinha ah, 10 anos. Desde que eu tinha 10 anos. E fui estudando, foi acontecendo muita coisa na minha trajetória. Acho que eu dei uma pausa em algum momento, mas voltei. Quando voltei, já fui para a graduação. Mas no início eu não tinha nem ideia de como era empreender, de que desafios eu poderia passar empreendendo. Mas Foi sempre acontecendo, foi né? acontecendo. Tá, mas aproveitando aí a pergunta, 10 anos, o que foi? A família disse, não, vai lá, faz 10 inglês que é anos. importante. Não, você já novo, enfim, como é que foi esse start ali de... Eu comecei estudando inglês, eu sempre fui muito curioso, até hoje sou muito curioso, sou um ratinho gosto, inclusive eu descobri a Bell Office assim, também sendo curioso, eu Legal. não sabia o que era um cowork, não sabia como funcionava, e descobri sendo, né, ratinho de internet, mas nessa época eu era ratinho mesmo de livros, fuçando os livros da minha mãe, acabei achando um dicionário velhinho de inglês e um livro de inglês. Então eu observava as figuras, observava algumas estruturas. Eu passava a tarde folheando e me apaixonei pelo inglês assim, inicialmente. Né? Uma Que época que não bacana. tinha, não era uma época que não tinha rede social, né? Então eu me divertia assim, além de outras brincadeiras de criança, mas o meu passatempo favorito era olhar os livros de inglês. Aí fui, acho que a minha família percebeu a aptidão que eu tinha, né? E o interesse. E acabaram que eles se ajudaram e começaram a pagar um curso de inglês para mim. Aí estudei bastante no curso. Eu lembro os professores sempre diziam que eu tinha jeito de ser para ser professor, eu tinha perfil para ser professor, mas eu era uma criança e que eu não, eu levava tudo aquilo como um elogio, né? Sim, Ah, sim. nossa, o Não tinha professor, nem noção não ainda tinha nem nessa época. noção, né? Só vai aproveitar, Sim, aprender, né, aquele momento que estava acontecendo ali. eu achava muito legal eles me incentivarem. Para mim ali era algo assim que, tá dando certo, eu tô aprendendo, enquanto uma criança, né?
Mas com o passar dos anos e do tempo, eu entendi que eles viam algo ali que uma criança não conseguia não tinha uma maturidade para. Mas de fato, hoje em dia eu fico feliz de olhar para trás, lembrar desse momento, desses momentos, né? Não foi só um professor que disse isso. Eu também não estudei só em uma escola, eu estudei acho que umas 3 escolas. Aí parei, quando voltei foi para a universidade mesmo. E aí Já me aperfeiçoei, eu já sabia falar inglês na graduação. mas foi primeiro, porque eu tava vendo o currículo, foi primeiro no inglês ou a matemática ou Não, foi os primeiro foi dois? no inglês. Mas o meu sonho de criança não era ser médico, não era ser engenheiro, era ser professor de matemática. Olha só. Aí acabou que o inglês meio que furou a fila, né, devido a esses pormenores aí. E acabou indo pro inglês mesmo, foi acontecendo. Mas aí a matemática foi então para, não, eu preciso realizar aquele sonho que eu É, gosto, que eu quero e vou fazer a matemática. a matemática ficou de escanteio um pouquinho, por mais que eu sempre lembrasse. Falei, poxa, eu gostava na escola, eu me espelhava nas minhas professoras, meus professores de Sim. matemática. E aí depois que eu me graduei em língua inglesa, eu fiquei pensando, por que não? E eu fiz direito por um período de tempo. Olha Só só. que quando eu cursei direito foi imediatamente após a minha defesa de TCC de letras. E eu estava numa fase um pouco cansado, devido A correria que tem. encerrando um Sim, ciclo, né? sim. E eu achei melhor, eu tranquei a faculdade de Direito e ficou para lá. Ficou para lá. Eu tava cansado na época. Aí depois eu acabei passando na UEPA em matemática. Eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas não demorou muito. Eu também não fui. Falei, não, deixa. Eu estava já na fase de trabalhar, né? Trabalhei em algumas escolas de idiomas também. E devido a isso é difícil conciliar. Falei, não, não é o momento. Quando foi a outra, mas eu sempre fazia Enem. Eu sempre quis fazer Enem. Mesmo depois que eu saí da faculdade, eu queria fazer Enem para treinar. Como Só eu para disse, eu testar sou também. Deixa curioso. eu... E eu gosto assim, eu Sim. não gosto de ficar acomodado, certo? Então, não, eu preciso fazer, eu quero saber, eu sou professor, eu quero saber o que que espera, o que que os meus alunos esperam para ser um bom professor, né? E dar dicas, saber muito bem como Legal. conduzir, eu preciso também estar ali fazer a prova. Eu pensava que isso ia me colocar no lugar deles, né? Então eu ia poder passar para eles a minha experiência também. E nessa situação eu acabei passando novamente em matemática. E aí dessa vez eu falei, não, agora é hora de. Vamos lá, vamos fazer. E eu fui dentro, passei na UEPA nessa vez, novamente, né? Era na UEPA também na primeira. Aí eu tive que seguir em frente, sendo professor de inglês nas escolas. Eu ainda não pensava ainda na ideia de empreender, mas trabalhando nas escolas, tendo meu dia a dia, minha rotina, né, de coisa de casa, vida Mas e a pessoal. matemática chegou a cogitar também? Ah, não, vou fazer porque eu quero dar aula. Alguma coisa assim ou não? Era mais pro sonho de, Não, poxa, não, sempre foi para dar aula, nunca foi para só somente por sonho. O sonho era dar aula, né? sim, sim. Então era isso. Aí fui, segui, foi difícil também, era noite. Trabalhava o dia todo e à noite tinha que. Era outro momento, né? Mas aí Sair depois rolou, de deu aula. certo, deu super certo. Né? Não foi fácil, mas aconteceu. E hoje em dia eu tenho as 2 graduações, a de letras e de Chegou a dar inglesa. aula de Eu matemática ou dou não? aula de matemática. Ah, também? É, Caramba, inclusive eu professor, que penso, legal. era para Que ter feito no top, cara. passado, né? Iniciar um empreendimento com matemática, aqui também. Mas aí eu falei, não, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com os pés no chão, sou bastante cauteloso. Eu falei, não, vamos ver como eu vou me formar, né? Como é que vai ser as coisas no inglês, o que que dá certo, o que que não dá, E você tem né? paixão por dar aula? Pelo que eu Sim, entendi já desde a formação, sim, entendendo. sim. Isso é legal, né? Eu quando novo, quando eu conheci computador com 14 anos, eu disse, computador ia ser a minha vida. Eu tenho uma formação na área de tecnologia, né? E aí, tecnologia vai ser a minha vida. E E foi por foi. muito tempo. Depois veio um outro negócio, né? E eu já pensava em sim, mas ia abrir uma empresa de tecnologia, como eu tenho hoje, Uhum. desenvolvimento de soluções e tudo mais. Mas o cowork mesmo, não, a gente não pensava. Ele surgiu ali como um negócio Coisas que vão que acontecendo, né? foi, vão acontecendo. Isso, olha, isso aqui é legal, isso tem oportunidade em Belém, daí é um nicho que vai crescer muito, então eu acho que é legal
a gente, né, enfim, eu e minha esposa, que é minha sócia, investir, né? Foi o que nós fizemos. E para ajudar muitos empreendedores, né, que também têm o sonho de montar o seu negócio, né? Sim. E aí isso é legal, eu acho bacana, né? Você já viu que não, vou me formar para dar aula em inglês e vou me formar para dar aula em matemática também. E eu não sabia, para mim era Não, só o inglês, olha tem só que ter como só. são As as meninas coisas. sabem, eu acho. A equipe sabe lá, É, né? acho que Mas na BO você também dá aula de matemática, Não, na é o B-Office inglês. não, por conta do que eu disse agora há pouco, né? Apareceu já muita Sim, oportunidade, apareceram professores para trabalharem comigo como colaboradores, mas, como eu te disse, eu sou pé no chão nesse sentido, eu não gosto de fazer as coisas para acabar amanhã, para fazer por fogo, né? Que fala, eu vou sim. fazer, bora meter ficha agora, bora fazer, e amanhã não tem Acaba. nada. Eu não sou Entendi. assim, eu sou bem cauteloso. Você organiza bem, Eu planeja gosto de, aí, sim. depois que tá tudo ok, organizado, planejado, aí, né, Sim, sim. começa Até a porque eu executar. gosto de entregar uma qualidade para os meus alunos. Eu não gosto de fazer as coisas só porque só por fazer. Então, para abrir agora, iniciar um empreendimento de matemática, por exemplo, e eu falhar com os meus alunos de inglês, Entendi. né? Até porque eu tenho outros professores que trabalham comigo, né? E eu preciso estar atento sempre ao que eles estão fazendo. A gente conversa bastante, todo dia a gente conversa. Quando eu não ministro aula, eles ministram, mas a gente está sempre em parceria para fazer esse trabalho, um acompanhamento com o aluno. Não é simplesmente você fazer a aula hoje, ministrar a aula e acabou. Existe algo no dia a dia. A gente Perfeito. chama o aluno, fazemos Legal. acompanhamento, o que que esse aluno está precisando, né? O que que a gente pode fazer para fazer ele ficar um aluno mais forte no inglês? Não é simplesmente a gente fazer uma aula expositiva e acabou. Entendi. Não é esse o foco do nosso trabalho, Entendi. nosso É. objetivo. Agora, a matemática, você vai dar aula, ou você dá aula para Uhum. preparar para um vestibular, e o inglês eu acredito que não, né? Já é para a vida Na mesmo, é verdade, o que eu isso? penso para matemática, eu tenho muita vontade de iniciar um laboratório de matemática básica, né? Para que eu percebo que muitos alunos que já estão no ensino médio, pessoas que vão fazer concurso até da polícia, etc., eles têm Hum, muita carência da matemática básica. Então, eles têm dificuldade em assuntos mais avançados por conta que na matemática básica eles precisam aprimorar. Então, eu penso em iniciar as coisas com um laboratório de matemática básica, certo? E daí a gente vai galgando novos, perfeito. certo? E como é que foi esse início de, vamos montar a primeira turma De de inglês. inglês? Como foi essa organização? Conta pra gente assim. O de inglês foi muito curioso, porque quando eu cheguei na Beloffice, eu já tinha o curso, mas ele só era online, né? Só Perfeito. era online. Mas para começar, eu tinha saído de uma escola. Eu saí de uma escola, da escola principal que eu trabalhava, e eu fiquei sem trabalhar, né? Eu fiquei sem trampo. Mas eu não tinha alunos. Isso foi dentro da pandemia, não, pouco antes da pandemia, né? 2019 Isso. ali. Mas mesmo nas escolas, eu sempre fui um professor muito dedicado no sentido de entregar algo mais. Eu sou uma pessoa que, vamos imaginar que eu trabalhando em uma escola e ele me dá um livro. Você vai trabalhar com este material. Eu vou trabalhar o material, mas eu vou sempre buscar algo a mais. Legal, diferenciado. É. Então a palavra certa é diferenciado. Eu acho legal trabalhar de maneira diferenciada. Eu sempre quis ser, não para me aparecer, nossa, ele. Não. Porque eu gosto, isso me dá prazer. Entendeu? De entregar um trabalho diferente, de testar algo diferente, por exemplo. Algo que ninguém testou. Eu fico pensando em coisas diferentes. Para Então, cada turma, assim, porque é. eu te pergunto isso? Porque eu já dei aula Certo? também, Sério? já dei aula em pós-graduação, né? E, assim, o que que eu percebi? Depois da terceira aula, eu senti um pouco assim, caraca, de novo, a mesma coisa, não. Fazer um trabalho Sim. Eu diferente, sei como. fazer uma forma diferente. Será que é essa também a provocação, né? Que tem, porque eu ia, sabe, três turmas eu cansei. Eu falei, não, Uhum. não, muito repetitivo. Eu não sei lá, Sim. eu me incomodou um pouco, sabe? Sim. Apesar do que eu faria mais, tranquilo, mas eu disse, não, eu preciso fazer a matéria é aquela, mas os trabalhos, assuntos, a forma diferente, como você. Então, acho que é legal ter isso, né? Então, é a mesma coisa que você sentia também, de essa provocação de, a próxima, não, a próxima turma deixa eu fazer diferente. Até porque eu tinha, olha só, na época da graduação, eu percebia que tinha professores que usavam as mesmas.
os mesmos trabalhos há anos da mesma matéria. Uhum. Então os alunos pegavam, uma época que eu me formei, eu fazia trabalho, né, garoto, eu me formei, eu lembro que eu fazia trabalho, que, como era programação, as Sim. pessoas que sabiam que eu sabia programar, então eu fazia o trabalho deles, eu recebia para, olha, programação é muito essa. E foi um professor que já tinha sido meu professor, então eu já sabia mais ou menos, tinha trabalho que até era o mesmo. Caramba. Assim, pô, esse aqui eu já até tenho aqui, peraí, esse trabalho Eu eu já sei fiz. como é Ó, isso. toma, vou Sim. vender, né? E vendia para os alunos. Às vezes, do ano anterior, os alunos, olha, vai passar isso É isso aqui, aí, né? exatamente, Comigo exatamente. isso não vai funcionar. Comigo isso não funciona. É porque eu estou a todo tempo me cobrando. Eu Legal. estou a todo tempo me cobrando. Se eu for agora, ó, Thiago, você vai ministrar aula para o nível 1. Agora, são 3 turmas, uma após a outra. Eu posso te dar certeza que não vai ser a mesma aula. Pelo simples fato de que eu estou atendendo pessoas e pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes, né? E aprendem de maneira diferente, né? A forma que você aprende não é a mesma maneira, não é da mesma forma que ele aprende. Eu preciso entender vocês enquanto aluno. Qual é o perfil do Evandro? Como é que ele gosta de aprender? Ele tem mais facilidade com o quê? Não quer dizer que eu vou sempre estar na tua zona de conforto. Ah, o Evandro aprende mais escrevendo e as minhas aulas vão ser, ele vai escrever apenas. Não. Eu tô aqui para te tirar da tua zona de conforto também. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente também cresce bastante, Muito, né? muito. Então, mas é interessante, assim, no início, o professor entender quem é quem ali, naquela turma. É por isso que nós trabalhamos no English Challenge, que é o nome do meu curso, nós trabalhamos com turmas menores, né? 6 alunos. Algumas poucas turmas nós trabalhamos com 10, 12, mas tem dois professores ali. Não tem só um. Devido a essa questão da atenção. Atenção, né? Isso. Legal. Da atenção que tem que ser dada, do acompanhamento que a gente faz. Não é simplesmente fazer aula e tchau, todo mundo vai para sua casa e acabou. Né? Existe algo que os alunos precisam entregar no decorrer da semana, né? São Pensamento gravações, são atividades. de empreendedor mesmo. Legal, fazer É, diferente, montar ali. Agora volta um pouquinho para a questão que a gente estava conversando, né? sim. Dessa turma. Saiu ali um pouquinho antes da pandemia, Ah, saiu da sim, sim. escola, né? Pra Como gente não começou, né? isso, pra gente Certo. voltar um pouco nessa Uhum. trajetória. Saiu da escola e se não sabia bem, mas pá, como é que foi? Eu saí assim por questões cansativas, estava cansado, talvez também porque eu estava condicionado, mesmo como eu tenho esse pensamento muito free, né, livre, eu isso me incomodava de talvez ficar por mais que eu quisesse é, me desafiar ou fazer coisas diferentes, acabava que eu era condicionado a estar numa caixinha. E isso me incomodava. Limita, né? Incomodava, isso Entendi. atrapalhava na sala de aula quando eu estava com os alunos. Eu sentia assim, nossa, eu poderia fazer algo mais, mas, nossa, mas tu tem um prazo para entregar, tu tem que encerrar esse nível até o dia X. Só que quando eu ia encerrar o nível no dia X, vamos imaginar que eu tinha que encerrar o nível no dia 30 de outubro. Só que lá pelo dia 20 de outubro, eu sentia que os alunos ainda não tinham condições de encerrar no dia 30, mas por uma questão de De agenda, de compromisso que tem lá, tinha que você tinha que finalizar. encerrar o nível com o Entendi. aluno no dia 30. Isso me deixava muito triste. Eu voltava, caramba, eu não, eu podia ter feito mais por alguns alunos especificamente. Se eles ficassem mais um pouquinho comigo, eles iam E aquele pegar. diferencial, né? Aí eu ficava meio angustiado com tudo isso. E isso foi perdurando, foi passando tempo, isso foi me incomodando bastante, até que eu decidi não queria mais aquilo. Naquele momento não era pra mim, eu queria experimentar novos horizontes. Mas ainda estava meio confuso. Queria experimentar novos horizontes, mas não sabia exatamente o O quê, que. né? Mas até que aí, alguns alunos, eu lembro que uma aluna, ela é incrível, inclusive, tenho muito carinho por ela, ainda falo com ela até hoje. E eu acho que eu já falei para ela isso, senão eu acho que eu preciso falar. Um dia ela falou, professor, você não tá mais na escola. Poxa, você falou que você era professor de matemática também. Eu quero fazer uma prova do Enseja. A prova do Enseja é uma prova que os alunos fazem para, como se fosse um DESU, não é? E eu não sei nem se tem Desu ainda assim com esse nome, acho que Também não mudou, sei né? mais, Não tenho certeza. Mas era o Enseja. E tudo bem, vamos lá. O que que vai cair? Vamos ver o que que você precisa. E vamos pra cima.
E vi o que precisava. Eu comecei a montar as aulas, era online. Aí eu falei, nossa, aula de matemática online. E tá, mas vamos lá. Os meus trabalhos de conclusão de curso, tanto da língua inglesa quanto de matemática, eram para essa área mais de jogos digitais. Eu gosto de trabalhar com isso, jogos digitais, tecnologias digitais. Fiz um experimento de como ensinar inglês pelo WhatsApp. Então, eu falei, ué, vamos lá. Vou montar um material de matemática adaptado e vamos para cima. Fizemos as aulas. Ela começou, ela gostou, passou, conseguiu chegar no objetivo dela, mas ainda assim eu fiz algo mais para de verdade para ajudá-la ali. Não foi assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro, não, não tinha esse pensamento mais avançado assim, que podia ganhar dinheiro, que eu podia empreender. Não. Mas fiquei feliz pra caramba por ter ajudado Por a ajudar. aluna. Também era um passatempo, porque era ali já na pandemia isso, e eu tava assim, entediado com algumas coisas, com a minha rotina, com a minha própria rotina. Depois uma outra aluna apareceu. Professor, eu preciso continuar o inglês com o senhor saiu da escola mas só com você dava certo, eu não estou dando certo. Muitos alunos, quando eu estava na escola mesmo, muitos alunos me procuravam, ele falava, nossa, eu estou muito desorganizado, não tô conseguindo seguir o inglês, é porque aí eu falava, eu ficava numa situação meio pisando em Sim, ovos, porque com eu não podia certeza, né? chegar, olha, troca, ele para É, minha turma, não podia mexer. Então, o pessoal às vezes, poxa, tenta fazer isso, vai dar certo, continua mais um pouquinho. Aí acontecia que no outro nível, aí já pegava na minha turma de novo, porque tem muito isso na escola, né? Ah, você tá com um professor, dois níveis com ele. Aí tá dando legal, o professor te conhece, ele sabe o que deve fazer, né, para você entregar, para ter uma entrega, né? Aí passa para um outro professor. Não que trocar de professor não seja positivo. Sim, é. Porque é legal também você ter contato com outro sotaque, falando do inglês, né? sim. Outro sotaque, outra metodologia, outra forma, né? É um outro profissional. Mas, às vezes acontece daquele profissional ele não ter aquele olhar, né? Que é um olhar mais cuidado com com Ele aquele olha mais para a aluno. matéria, vou Para matéria, eu vou entregar fazer e, isso e ora, é cada isso. um tem que Cada vai um lá, aprende. sim, né? Você já Eu olha não, eu mais já me pro preocupo, eu me aluno, a preocupo preocupação. mais com o aluno. Não, vamos lá, o que que tá. Deixa eu ver o que que tá precisando, o que que o Bruno tá precisando. Eu sou muito sincero, Evandro, você precisa escrever mais. Evandro, se tu não tá fazendo, Não não vai. vai dar, a gente não vai conseguir ter um resultado, cara. Preciso. Então, sempre fui assim, sempre fui, né? E acabou que essa outra aluna chegou com essa necessidade. Eu falei, tá bom, vamos lá. Começamos. Em inglês dessa vez, né? Comecei a trabalhar, foi. Aí depois apareceu uma outra, mas eu não tinha noção de, nossa, como é que eu faço pra montar uma turma online? Não tenho nem noção de. Eu vi às vezes assim, eu vi assim alguns professores se movimentando na internet, uma coisinha ou outra no Instagram, né? Caramba, legal isso que tá rolando, mas acho que eu nunca. Não, isso é muito distante pra mim, muita dor de cabeça. Não quero saber, não quero saber disso. Porque eu também sou uma pessoa que eu gosto das coisas mais práticas. Sim, Se for me apresentar algo e for muitas minúcias, e eu não estiver vendo uma ação ali, só teoria, eu já vou rejeitar aquilo. entendi. Fico, não, isso tá muito enrolado isso. Então eu via, mas como eu era leigo ali, eu ficava, não, cara, isso vai estar muito distante de mim. Não vou, deixa pra lá. E fui pegando umas lapadas da vida com o tempo. Acabou que com essa mesma galera, com essa mesma aluna do inglês e também com a de matemática, professor, vamos começar a estudar inglês, porque acabou o enseja dela, Sim, né? Então, sim. vamos fazer inglês também? Vamos. E ela era uma aluna, essa da matemática, que ela já estava no nível intermediário nesse curso que nós nos Muito. conhecemos. Só que ela não era uma aluna de nível intermediário. Ela Entendi. estava Entendi. enquadrada, né? Em um nível intermediário, mas ela não sabia se comunicar, ela não sabia, sabe? Por conta disso que eu acabei de te apresentar, dela ter trocado muito, e nesse troca-troca ficaram algumas lacunas na aprendizagem dela. E eu acredito que ela gostou de mim por conta que eu tive esse olhar de mais cuidado com Cuidado. ela. Né? Não, vamos lá. Eu ia, não, vamos fazer. Eu lembro que a gente ficava até o final, todo mundo saía da turma.
e nas turmas dela eu tava livre para vir para casa. Normalmente o professor, não, acabou, quero me arrumar para ir É, embora, porque era a exatamente. última aula. Eu Sim. lembro que a turma dela comigo era a última aula de um sábado. Acabava 5h30. Aí ficava. Aí depois era, vou pra casa, bora, vamos pra casa, então vamos pra um bar, vamos pra um after, né? O pessoal, os professores. Acabava aqui, ficava, não, vou ficar mais, bora, vamos, vem cá, ó, você tá precisando disso. Então eu ficava, vamos repetir, juro que eu ficava até 6 com ela, lá. Eu não recebia por isso, mas eu ficava até 6 com ela, porque eu tinha aquele cuidado, poxa, ela vai conseguir, ela tá quase lá. E eu acho que devido a tudo isso, ela depois me procurou, né, quando eu já não estava. E aí fiz a proposta, vamos começar com o inglês? Também, vamos, mas do nível um desde o zero, tá bom. E fizemos, desde o nível um. Aí montou uma Foi, ela já estrutura foi ficando básica forte. inicialmente, né, para ela. Foi para ela e para outra ou não? Inicialmente só para É porque a ela, outra ela já estava um independente. pouquinho mais avançada que ela, então a outra já estava lá pelo nível 3. Ela estava no nível 5, essa, porém, a gente em comum acordo nós conversamos e ela sabia, enquanto aluna, que não era verdade, ela não estava no intermediário. Eu acredito que, enquanto aluno, também isso deve ser uma coisa muito chato, muito triste, assim, para um aluno. Poxa, eu estou em uma turma de nível intermediário, mas não estou entendendo nada do que está rolando, eu estou perdido ou perdida. Eu acho que é uma questão mesmo de ter a consciência, né, da sua aprendizagem. Ela falou: "Não, professor, vamos do zero, vamos". E eu peguei na mão dela e fomos, online mesmo, né? E aí a gente falou: "Bom, bom". Aí eu lembro que eu não tinha noção. Hoje em dia é uma coisa que eu faço com meus alunos, né, com os grupos, de fazer visitação em outros lugares. Às vezes a gente dá aula no shopping, na praça de alimentação. Nós já fomos ao parque, já fomos ao Utinga, já fomos na Estação das Docas, já tivemos aula em uma cafeteria. Então, uma Em um abordagem clube, prática, né? Que sim, legal, em que um legal. clube. Mesmo tendo aula na BOFS presencialmente, mas a gente, não, vamos fazer uma aula diferente. Ou às vezes, por exemplo, quando não deu pra fazer um agendamento. Aí fico, não, então a gente vai fazer uma aula diferente. Já aconteceu. Mas isso, para eu ter essa noção, isso que aconteceu com essa aluna, inocentemente, um belo dia eu falei, vamos pedalar no Tinga? Bora. Fomos e lá eu fiz ela gravar, falando o que tinha no Tinga, o que dava pra fazer. E eu tenho até hoje esses vídeos. Mas ali foi uma coisa realmente muito inocente, sem nem Sim, sim. sabia. Aí com o tempo, eu fui amadurecendo tudo isso. Falei, caramba, eu quero isso pra mim, eu quero ter toda essa experiência. Como é que eu vou fazer? Falei, poxa, mas eu não consigo fazer tudo isso sozinho. É muita coisa. Pra montar a turma sozinho, é difícil. Mas para iniciar, agora voltando à tua pergunta, para começar na Office, é isso que você quer saber? Não, Não. continua mesmo, porque Ah, tá, a a trajetória vai trajetória. chegar lá, Sim, né? sim. Vai chegar, até chegar assim, ó, vou montar a primeira turma. Como foi esse desafio? Né? Ah, montei a primeira turma com duas, com ela, inicialmente online. Aí como foi o As primeiras turmas presencial? se montaram, não fui eu que Sim, montei. olha aí, Eu as acho melhor coisas foram dizer assim. acontecendo, né? Elas Eles que foram te se procurando, tá, tudo bem. foi. Mas e essa noção de, tá, beleza, eu vou fechar uma aula com você, mas quanto eu vou quanto Não vai tinha cobrar noção e tu nada? nenhuma, não tinha noção, não sabia o que estava cobrando no mercado, não sabia. Então eu fui cobrando assim muito aleatório, na louca mesmo no começo, né? Mas eu precisava passar por isso. Sim, Eu precisava sim, passar por claro, isso claro. para poder aprender, né? A gente tem que errar ou sei lá, tomar uma decisão que de repente a gente vai mudar depois. Uma decisão talvez não é o melhor caminho, mas eu preciso fazer alguma coisa para descobrir qual é o caminho. Foi isso que foi acontecendo. Depois, aí até que eu fiquei, não, cara, tá na hora, eu acho que de me desafiar mais ainda. Depois que eu me acostumei, legal dar online, eu posso fazer muita coisa, o aluno pode aprender de verdade, eu posso dar continuidade na progressão dele, e acompanhar a aprendizagem dele, o rendimento dele. Aí eu fiquei, não, é hora de crescer. Só que aí eu convidei um amigo, eu falei, tem como tu me auxiliar? Apresentei, fiz uma proposta a ele, se eles tinham como me auxiliar, me dar um suporte, porque tem a questão financeira. Eu não gosto de fazer cobrança, não gosto de fazer cobrança, não sou bom nisso, de organizar negócio, planilha. Eu sou mesmo, É execução. Deixa comigo, eu vou eu dar sou aula, eu da vou sala de fazer. aula. Mas tem que ter alguém que auxilie aqui. Eu sou da Joga na sala de aula. planilha, vê os alunos, vamos fazer um Isso, cálculo aqui, né? Bora ver as despesas, tem que fazer aquelas contas, né, básicas lá sim. para até para poder pagar a conta. Senão chega um Uhum. momento esse pô, não tá nem se pagando. Aí né, o negócio não vai conseguir avançar por muito Então tempo. eu fiz essa parceria com esse outro professor na época, em 2023.
Ainda não tinha chegado na Office. Certo. Foi antes. Fiz essa parceria, foi exatamente no dia 15 de outubro de 2023. Vai fazer agora 2 anos. Olha aí, É, marcou o dia, certinho. sim. Quando Foi no você dia dos chamou pra professores. conversa. Foi no dia dos professores. Estava rolando o namoro da ideia, né, antes. Mas no dia 15 nós começamos. E ele ajudou na captação da divulgação dos alunos, juntou com os alunos que eu já tinha. E começamos algo. Inicialmente montamos três turmas de uns 6, 7 alunos. E começamos. Quando chegou em dezembro, Online. isso. Quando chegou em dezembro, falei, caramba, legal. E assim, dava certo online? Sim, No sentido super, de super alguns tinham certo. alguma dificuldade, principalmente a internet, né? Que é a base, se começa a falhar ali, aí. Esse ponto é um fator crucial, Tipo, né? A internet. Para você fazer aula online, você precisa ter minimamente uma internet boa internet. ali em casa para poder assistir a Sim. aula. Se não começa a falhar, impacta totalmente naquele momento, daquela Só que tem turma. coisas interessantes. Tinha aluno, por exemplo, que não tinha uma internet boa. E mesmo assim, cara, e agora? Aí sabe o que a gente fazia? Assessoria pelo WhatsApp. Eu conseguia fazer com que o aluno compreendesse todo o conteúdo da aula, né, ao vivo, e perdeu a aula ao vivo. Ó, Vivandro, bora fazer o seguinte: você tem tempo, às 16 horas? Tenho. Bora lá então. Eu te apresentava, mandava a figura pro teu zap para te instigar, Show. mandava áudio, pedia responder minhas perguntas. Eu usava vários estratagemas para para te envolver e fazer Muito acontecer. bacana, uma escola diferenciada, cara, assim mesmo, que É. a atenção que você dá para os alunos, muito legal, legal mesmo. Mas aí eu fazia tudo isso mesmo como um lab. Era laboratório ali. Não, bora ver se vai funcionar. E funcionava, dava. Aí na outra aula, aluno, professor, eu já tô com a internet legal, aí já tava na aula. Então, em alguns casos, as coisas aconteciam assim, né? Perfeito. Quando funcionava bem, a gente fazia é, face to face não, em tempo real, né? Sim. Na live. Quando, quando não dava, tinha esse suporte, né? Para que na outra aula que ele fosse assistir, ele não ficasse tão para trás dos outros, né? Então as coisas foram acontecendo, aí quando foi, aí em novembro eu sempre fui caçador, falei, não, quero ver o que esses professores estão fazendo. E eu também eu comprei um pacote de uma professora de inglês que ela é muito conceituada na área, né? Comprei o pacote dela, que era treinamento, como você vai empreender, o que que você pode fazer, né? Ela tinha um treinamento que era, não lembro exatamente o nome, mas era 15, não sei o quê, Mas era focado em era ser focado em professor, captação. É mas porque para ser para dar aula em inglês ou não? É de não. negócio, no Ela modo era geral. professora de inglês, só que Ah, ali chegou em um entendi. momento que eu fiquei assim, eu sei o que fazer, Ok, eu tenho qualidade, é, só que, caramba, como é que eu vou captar alunos novos? Como é entendi, que eu vou fazer esse entendi. aluno confiar no meu trabalho? É porque os alunos normalmente vêm onde eles querem ter resultado positivo, eles querem sucesso também. Então Sim, eles vão procurar um profissional que eles confiam. Eles não vão comprar, ah, nossa, esse cara é bonito, esse cara é legal, eu vou fazer com ele. Não, não, não perfeito. é assim que as coisas funcionam. Eles vão onde eles vão ter sucesso. Eu estou dando aula para o Evandro começou a falar inglês mais rapidamente e está postando as tarefas dele. Caramba, que legal, o Evandro está falando, está se expressando bem. Eu também quero isso para mim. Aí ele, através do Evandro, né? E esse Então, curso ela passava algumas técnicas que era para poder sim, ajudar a divulgar, né? ela estava rolando uma divulgação que eu não lembro exatamente, mas era 15 em alguma coisa, que dizia que com esse método captaria 15 alunos em pouco Hum, tempo. Eu falei, caramba, eu vou tentar, quero tentar. Comprei, aí a partir desse curso, realmente eram dicas muito boas, né? Gostei, tem dicas que eu aplico até hoje. Outras coisas, talvez não, mas esse curso, ele acabou que você comprava e você tinha acesso a um grupo de WhatsApp. Que esse grupo era de vários professores e empreendedores. E até hoje eu tenho esse contato com esses professores e empreendedores. Tem professor que ganha 150 mil, tem professor que ganha 300 mil, professor que ganha 50, 30. Então tem de tudo ali. É incrível esse é grupo. um grupo que É dá um grupo para que um dá uma força pro troca outro, de inclusive. network muito forte, né? Chegar aqui, pá, Sim, legal, como é que você faz? Como cada um.
É uma conexão muito boa, né? De troca de Tem experiência, professor que legal. chega, por exemplo, ah, poxa, eu não sei como fazer cobrança. O que vocês fariam nessa situação? Nossa, eu faria isso. Eu digo, outro professor vai de São Paulo, do Paraná, tem de todo lugar que você puder imaginar, dentro do Brasil. Eu acho que até fora também, tem professor de Londres. Então, assim, é uma rede, né? É muito bacana. E aí dali Então, você foi eu aprendeu fui muito, tanto com o aprendendo muito com material do eles. curso, com eles também, Sim, e aí até para formatar, mas aí você estava ali naquele momento de formatar, a ideia era já trazer para o presencial? Não, você já tem um online hoje, as turmas, como foi essa? pois é. Aí estamos falando de novembro de 2023. Lembra que eu iniciei em outubro, né? Novembro não, minto, em dezembro, Isso, desenho. tá? Antes do final do ano. Aí eu fiquei, cara, como é que eu posso fazer? Quero passar para 2024 assim com um novo, com outro objetivo, eu quero correr atrás disso, eu quero. E aí, fuçando, surfando na internet, eu descubro o que é isso. Aí eu vi, né? Bell Office, eu falei, coworking. Fui começar Entender a um ver, pouco, nossa, né? que interessante, será que é verdade? Eu achei muito legal. E vi outros também. Tem outros na cidade, né? Que eu Sim, sei. tem. Sim. É, aí vi, falei, nossa, esse aqui é perfeito, ele é perto da minha casa, eu moro aqui no Augusto. E é perto do shopping, dentro do shopping praticamente, né? Falei, caramba, eu vou ver como é que vai ser isso. E eu convidei um professor, um dos meus professores, para me acompanhar. Nós viemos, conhecemos, falamos com a Paloma. Até falando agora pra Paloma, Paloma, eu lembro de ti desde o primeiro dia e tal. Aí ela falou, é mesmo, está virando patrimônio aqui da Bell Office. Sim. Aí ela me atendeu super bem, muito educada, a Paloma sempre, gentil. Fiz várias perguntas, metralheira, sou muito curioso. Então, não, mas como é isso? Mas como é que. Ela me explicou bem no dia, saí muito feliz daqui. Falei, nossa, eu vou focar nisso. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu lembrar como foi a primeira turma Aí aqui na você BO. volta, deixa eu ir para a ponta do lápis, né? É, Aluno e tal, espaço, entender sim. tudo isso. Mas ainda assim persistia, né, persistiu assim. Como é que eu vou captar pro presencial? O que que eu vou fazer, cara? Então, tinha sempre esse, acho que vou chamar de empecilho, Sim. né? Dúvida, mesmo, Como medo é que eu ali. vou. Será que Medo, vai dar certo? medo de se E se comprometer, não der, medo meu de me comprometer Deus? com os pais das crianças, É, com os alunos adultos também. Isso é muito sério. muito. Isso é muito sério, né? Sincero no que eu digo de que você está se comprometendo a desenvolver aquela pessoa. Não é uma brincadeira, toma isso daqui, você vai entregar qualquer coisa. Não. Isso é algo muito sério, que eu levo muito a sério. Então, as primeiras captações presenciais, eu trabalho em uma escola, eu trabalho em escolas do estado, né, da rede pública. Então, eu bolei uma campanha nas minhas turmas. Ah, vamos lá, de alguma forma eu quero prestigiar os meus alunos que tiveram um bom rendimento na sala de aula, né? Ah, eu fui vendo as notas dos alunos. Eu vou dar uma bolsa para esses alunos, né? Na escola pública, os alunos não têm condições, nem todos têm condições de pagar um curso super caro, de R$ 300 a mensalidade, né? De 200, quase 300, 400, sei lá. Tem Com cursos que é certeza, isso. sim. Aí eu falei, não, eu vou fazer algo legal. Eu vou dar uma, eu vou, eu criei umas artes, né? Fiz panfletagem e dei bolsa para alguns alunos que tinham notas boas na escola. E eles ficaram super felizes, os pais começaram a procurar, entender como era. Eles estão até hoje, inclusive, conosco. São muito bem, eu fico muito feliz de lembrar disso, porque eram alunos que não sabiam nada, assim, de inglês, não sabiam falar, não sabiam o mínimo, né? Hoje em dia eles estão, se expressam bem, se comunicam, brincam, são muito mais evoluídos. E isso é bem legal, muito satisfatório. Então começou assim, os primeiros alunos que vieram para cá para o Office comigo foi por essa divulgação. E aí, como eu te disse ainda agora, se você entrega um trabalho de qualidade, consequentemente, é, é como se fosse numa vitrine. Os teus alunos são uma vitrine, acabam sendo uma Sim, vitrine, com porque certeza, cara. através dele vem outras pessoas querendo saber como é, querendo ter o mesmo sucesso, resultado, né? E aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram crescendo, né? Hoje em dia eu tenho mais de. Começou no sabadão, só. Não, hoje você começou essa primeira turma era um sábado, no horário hoje que você atende, trouxe pro dia de semana, No né? Como é que começo, era?
nós colocamos assim: vamos montar uma turma vamos montar uma turma na terça, não, na quarta, é, na quarta e outra no sábado. Minto, não era quarta, era na terça. Uma na terça, uma na quarta e uma no sábado, eram três. E foi assim que funcionou. Nós fizemos concurso de bolsas também, lembrei. Eu não faço atualmente mais, mas a gente fazia concurso de bolsas. Nós divulgamos panfletagem, a gente saía, eu e esse meu outro sócio na época, a gente andava pelo Augusto Montenegro, na chuva. Era, foi um É o desafio do negócio. empreendedor, Foi. né? Que as A pessoas não gente ia. conseguem, não vê isso. Já vê Não, o professor ali organizado, já preparado para dar aula, mas o corre ali a para gente ia na chegar, né? chuva, era. A gente ia na chuva, a gente fomos tentar fazer parceria com algumas empresas, nós divulgamos em autoescola, academia, né? Tinha um pouco de vergonha no começo de fazer, não podia errar, de falar alguma besteira, mas foi. Eu me lembrei agora de um fato curioso, que antes dessa fase, eu tive uma outra fase com outro colega meu. Nessa outra escola que eu trabalhei, ele também queria. Aí ele falar, aí a gente chegou aí para fazer essa divulgação, mas não tinha nada de aula, eu não fazia nada nessa época. Eu tô falando de algo que ocorreu assim bem antes. Sim, sim. Aí vamos fazer essa marmota? Vamos. Só que aí eu não tinha, como eu não tinha noção alguma e ele também não, cara, a gente pagou mico na rua falando, te falava, esqueci o que tinha que falar. Era, era difícil. Era complicado. Chegava na hora e voltava pro carro e falava, mano. Eu falava, mano, que mico foi isso que a gente pagou agora? Eu esqueci tudo que eu tinha que falar pro homem. É, Isso faz chegou a, parte, né? isso Faz chegou a parte da experiência, acontecer. Mas faz então, parte. quando eu já fiz a divulgação, nessa outra fase, mais amadurecida minha, eu já tinha passado eu já sabia o que me esperava. Falei, não, cara, eu não posso fazer, eu não posso cometer Aquele aquilo que erro. eu cometi há anos atrás, que flopou totalmente. Então não foi, não cometi, foi mais com mais segurança, mais preparo. Não, vamos falar, vamos com segurança. E deu certo, foi dando certo. Fiz parceria com algumas faculdades também. Isso foi legal. Teve uma faculdade que fez um evento aqui no auditório, em que a coordenadora me convidou. Ela, você quer, Thiago? Vocês querem divulgar o curso aí? Fala, cara, Legal, queremos. cara. Era na aula inaugural da Bacana. faculdade. E fomos. E super deu certo. Tem alunos também que estão conosco até hoje, desse dia, né? Tá aí, olha, Thiago, você agora me deu uma ideia legal. Eu acho que além de um espaço como esse, que a ideia é essa, a gente poder compartilhar, né, trajetória empreendedora, falar de negócios e aproveitar, né, para também pensar em possibilidade de parcerias. Por que não, né? Nos eventos que a gente, não só desse, já tá em mente aqui a equipe tiver um outro evento que a gente possa ter o momento de dar oportunidade para você falar, para você divulgar, por que não abrir? Tá É, aí, uma isso é boa legal. mesmo. Legal, porque tem vários eventos que acontecem aqui, Eu não já só vi no uns de mulheres, auditório, né? Mulheres não só no empreendedoras, acho auditório, que eu já vi mas uns no eventos. treinamento. Então, né, por que não abrir a possibilidade? Eu acho que é uma parceria, a gente entende muito isso. A gente está aqui para te auxiliar, para te ajudar, para você não se preocupar com relação ao espaço, né, a quem vai organizar, a energia, a luz, a internet. Não, você precisa chegar e ali tem que estar tudo preparado para você dar sua aula com os seus alunos. Sim, Então, essa é a nossa missão de apoiar cada pessoa, cada empreendedor que vem, né? E divulgar cada vez mais, né? Para você conseguir ficar satisfeito, fechar cada vez mais turmas e a gente consegue todo mundo crescer. Essa é a ideia, né, que a gente tem. Então, tá aí. Isso foi algo que agora um surgiu, a gatilho gente que deu, pensar, né? um gatilho, verdade. Além de outros desafios, é isso que eu queria te perguntar. Como é que você enxerga hoje essa questão, por exemplo, da COP30, que nós teremos, né, gente do mundo todo aqui. Você chega a testar lugares para saber se as pessoas assim já passou na tua cabeça? Deixa eu testar aqui, vou chegar falando em inglês aqui para ver se eles estão preparados, seja um restaurante ou seja uma loja dessa, sei lá. E qual é a sua impressão com relação a esse preparo?
Porque, assim, eu vejo o governo com várias iniciativas pensando em, pessoal, você tem que se preparar, porque eles vão chegar, vai ter aquele momento. E quando Sim. chegar aqui, e aí? Como é que vai ser essa comunicação? Você percebe isso? Se as pessoas de fato estão se preparando, estão buscando, né? As turmas mesmo têm buscado você para estar preparado, seja uma COP30, ou seja, também para essa pessoa crescer mais, né? Enfim, além da COP30, que é essa ideia. Olha, Evandro, eu acho que eu só não faço mais coisas por conta que, como eu te disse antes, eu tenho muito receio de me enrolar com muita coisa e falhar com os meus alunos. Eu não posso fazer isso. Eu não admito isso. De eu falhar no que eu estou entregando, certo? Então eu preciso estar muito atento a o que os professores estão fazendo nas turmas. Eu não tenho como dar conta de mais de 100 alunos sozinho, né? Atualmente nós temos um número expressivo de alunos. Eu não tenho como dar atenção a todos eles assim, certo? Então nós trabalhamos em parceria. Os professores, nós temos uma metodologia, nós temos um material, né? Eu sou o coordenador do curso e eu passo os professores, eu acompanho o que eles têm feito também. Eu também dou aula, mas Sim. eles me ajudam. Não vai conseguir Tem, dar aula liço- para tem todos lições eles. que você vai fazer aula comigo. Sim, Mas só que na outra semana, ou na próxima lição, vai ser um outro professor, porque eu já vou estar acompanhando um outro grupo. Tu perfeito. entende? Então, devido a tudo isso, e devido aos eventos do curso mesmo, eu não consegui fazer ousadias, como, por exemplo, isso que você falou, que eu acho interessantíssimo, de ir em um lugar, falar inglês com eles para ver, por exemplo, em um hotel, ligar para um hotel. Eu já vi algumas pessoas fazendo, eu acho isso interessante, muito legal, mas é devido ao tempo mesmo. Sim, Né? sim. Acaba que eu tenho duas secretárias que me ajudam, tenho os professores, colaboradores, mas ainda assim eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo, né? Então, É, e por isso devido a não conseguiu. isso, Mas é legal pensar, né? Você que. A gente começou falando e as ideias que você, né, comentou ali naquele início de dar aula em outros lugares, né? uhum. Ou ter essas iniciativas mesmo. Aqui dentro desse ambiente, isso que eu acho que é fantástico. Você está dentro de um shopping, né? Shopping com vários serviços e várias lojas. Então Uhum. é legal pegar o aluno. Vamos fazer um Ah, desafio e descer com os alunos e, né, aproveitar o momento, né? lembrei de algo. Nós já fizemos sim, do professor, de um dos nossos professores, de testar o conhecimento das pessoas no shopping. De perguntar se a pessoa conhece certas palavras em inglês, se a pessoa acertar, ela Eu ganha. já vi na rede social de Já vocês essa teve, divulgação. O já pessoal teve faz isso. e faz a pergunta e Já, ganha um esse ano, prêmio, alguma coisa isso, assim. Eu vi. já Legal, teve. legal. Outra ousadia que nós fizemos também, em julho me deu assim a ideia, ela, não, eu quero fazer isso, vou fazer, não vou viajar. Todo mundo falou, vou fazer o desafio da COP30 em julho e vai ser online. E fizemos o desafio COP30, divulgamos, vieram pessoas. Esse desafio ele era gratuito mesmo, Show de né? Então as bola. pessoas vieram fazer o desafio conosco. O desafio, acho que ele eram 2 semanas. Sim, 2 semanas de aula, todo dia, todo dia. E no final a pessoa ganhava bolsas, dependendo do desempenho dela, né? Então nós demos para os melhores alunos, alunos que se destacaram mais, nós demos a oportunidade de continuar conosco o curso. E estão, né? Também. A Legal. partir dessa iniciativa, nós também vieram alunos aí a partir disso. Foi um experimento legal, as aulas eram aulas temáticas, voltadas para a COP30 mesmo, que é a necessidade. Tem alunos de fora também. Tem aluno até hoje na lista de espera de outros estados que apareceram, só que aí, como chegou em agosto e, consequentemente, as aulas voltaram normalmente das turmas, eu ainda não consegui fazer. Eu estou pensando se eu consigo fazer ainda agora, até antes da COP, porque tem alguns alunos que vieram para fazer, porque tinha assim, curso básico e curso avançado, né? Tem alguns alunos que estão nessa lista, né, pro avançado, mas devido ao tempo mesmo, devido, É, não, né, aí até para não comprometer a qualidade que você isso. preza muito, pelo que eu percebi. Sim. Mas olha, é legal assim ter essas. Eu ia comentar, eu não tinha certeza se eu tinha visto na rede social de vocês Sim, essa foi. brincadeira, Acho que que eu foi. achei bem diferente, achei legal. Mas olha que bacana, dá para aproveitar. Eu vou te dar um exemplo aqui no. A Jennifer, que é aqui do Coffee Lovers, assim, levar os alunos para
fazer a experiência de, ó, a gente vai, dá pra combinar com ela. Dá pra fazer essa Eu já fiz brincadeira uma aula no pela... Outback. Olha aí, tá Já. vendo que legal? E, Mas e eu na te parte da digo, alimentação a gente faz sempre. show, show. Mas eu digo assim, mais assim, pela parceria que a gente tem. Então, olha outra ideia. Sei lá, Jennifer é amiga nossa. Jennifer, cara, o Thiago vai levar os alunos dele. E eu Eu acho já que vai pensei rolar em um levar lá, café sabia? e tem que ser só inglês. Porque lá tem um Então, espaço de coworking, parece também, né? ela Mas tem um espaço lá, mas assim, é mais para eu trabalho sei, eu já rápido pensei, e já tudo. sondei, já. Mas eu digo assim, imagina que você vai levar os alunos para tomar um café e ali vai ser uma aula experimental onde vai se comunicar tudo em inglês. E aí combinado, né, com o restaurante que eles, cara, só pode falar inglês, ninguém Nós vai gostamos poder. de gravar vídeo, então lá daria um vídeo incrível, sim, com Bacana, né? certeza. Então são ideias legais porque você vai para prática, né? Você fica Sim, só na sala. A sala ela é extremamente importante, é a base, mas quando você traz para o dia a dia, fica bem legal, né? A prática ali. Tem com algumas certeza. escolas que eu sei que fazem, tem alguns eventos que eu já vi, e aí nesse dia só fala inglês e tudo. Uhum. Então eu acho legal também, até porque você está dentro de um ambiente com várias lojas, com vários serviços. Eu acho que é legal pensar em iniciativas como essa, né? Sabe onde nós já fizemos também momentos de aula? Não uma aula inteira, mas a aula aconteceu aqui no prédio, né, na sala. Depois, gente, vamos. Tem um espaço, acho que é no quarto andar do prédio. Como é o Sim, nome daquele lugar? é uma área de convivência ali no quarto andar. Que o pessoal fica sentado, que Sim, tem uma é sacada. uma área É de uma área de convivência que tem convivência. ali. Aí eu Isso. falei, gente, vamos fazer um tour pelo prédio. E vamos pra Legal. onde, teacher? Aí bora lá comigo. Aí nós fomos, gravamos ali, eles adoraram, ficaram olhando. E gravamos os vídeos ali da apresentação deles. Então a gente gosta de fazer coisas assim, não só de Boa. ficar preso. Diferencial. Né? É, como Bacana. você falou, é importantíssimo estar na sala de aula, claro, para ter mais um controle do que você vai fazer. Mas tem momentos que também a gente Descontrair precisa, um pouquinho sim, e a pessoa vai aprendendo de uma com forma certeza. tão prática ali, né? Isso é legal. Nós Bacana. não temos um material, um livro, né? Nós não temos um livro no curso, por uma decisão minha mesmo, inicialmente, porque a gente entrega algo mais personalizado. Existe um material padrão, né? As lições, você faz a lição, você recebe ela assim que você termina, por exemplo, nas aulas online. Me perguntasse ainda agora se ainda tinha aula online, foi isso? Sim, sim, Tem, a sim. Paloma inclusive estuda conosco online, Sim, verdade. né? Você Tem. comentou sobre isso. Então, após as lições, eles recebem o material ali, né? Só que aí a gente vai além do material, porque na hora da aula existe o que tem no material e existe assim, o que eu gosto de falar para os professores, gente, é importante você saber um pouco daquele aluno, da vida dele. Então, assim, eu sei que o Evandro ele gosta de judô. Eu sei que o Evandro, no tempo livre dele, ele bebe cerveja com os amigos dele. Nas minhas interações, quando eu mexer com o Evandro, Show. eu vou tocar nessas Ó, coisas. Evandro, how often do you drink beer with your friends? Qual a show. frequência que você bebe cerveja com seus amigos? Então eu vou mexer, mas eu vou usar as coisas que eu sei que tu gosta, né? Com ele já, o outro aluno já gosta de futebol. Então, quem é o seu jogador favorito? Qual a frequência que você joga futebol? Você é um bom jogador? Então, Legal. é o mesmo assunto. Vamos imaginar que o assunto da aula, o tema da aula é hobbies. Mas a gente vai falar de coisas distintas ali, tentando personalizar. Então, existe material padrão, que tem os tópicos que são padronizados, mas existe Eu ia, esse envolvimento que ele é um envolvimento mais pessoal. eu ia perguntar para você esse diferencial da tua escola. Mas só na conversa aqui, né, você já deixou isso muito claro. Uhum. E de fato é um grande, né, diferencial você personalizar muito e pensar muito ali Isso no não é aluno. algo fácil de fazer. Não, com certeza Isso não é não. algo fácil de fazer. Imagino. Até porque Porque a tendência é que você você é o siga. tempo, é a hora ali, né? E cada um tem uma forma de aprender, de tratar, enfim. A Então, tendência é que as aulas normalmente por aí, né? E até mesmo no curso, se eu permitisse, né? Se não existisse, por exemplo, uma conversa entre com os colaboradores, com professores, a tendência é que seguisse num caminho muito genérico, assim, vamos fazer uma aula genérica e acabou ali. Só que não. Não é o objetivo do curso. O nome do curso se chama English Challenge, que é desafio do inglês. Então, nós trabalhamos com desafio e com personalização. Não é uma legal, aula que você vai fazer, que é uma aula super padrão, que tem que seguir aquilo ali toda à risca. Não. Entendeu? perfeito. Diferente. Legal, bem diferente, bem bacana Se mesmo. seguir por esse caminho, vai começar a me incomodar. Se eu começar, se de repente já aconteceu, de assistir uma aula.
né? A gente poderia ter feito algo mais. Aí existem os treinamentos para isso, né? Para a gente sempre estar Muito bom. alinhado. Caramba, que legal, viu? Eu acho que a gente tem esse desafio de pensar, poxa, a gente está num prédio de 390 salas, são mais de Nossa, tudo isso. 200 negócios. Então, quantas pessoas, né, que ainda não conhecem o teu trabalho, que precisam conhecer, que estão aqui dentro. Olha a facilidade para Eu nunca eles. fiz a divulgação aqui massiva assim, né? E isso é algo que eu estou te ouvindo aqui e estou vendo como a gente precisa fazer isso para te auxiliar ainda mais, porque Sim. é, é o que eu digo, é um ganha-ganha. Se a gente está te ajudando também a divulgar mais tua turma, e você tem mais turma, você vai querer fazer mais, claro, na segurança, planejando, organizado, mas para querer auxiliar mais. Imagina para quem está aqui dentro, a facilidade. Já estou pensando aqui no meu filho também, na possibilidade de ele entrar, porque, cara, ele vem comigo, olha, vai para lá. O Caio, que você, né, que a gente estava comentando ainda há pouco sobre ele, o Caio ele faz academia comigo. Eu O conheci ele. Caio É, faz. É ele, mesmo? Tu treina lá? Eu de treino manhã lá cedo, também. eu de manhã cedo eu encontro Ah, aqui tá. com ele. E aí teve uma vez, aí a gente conversando, ele é advogado e tal. Aí uma dessas vezes eu encontrei ele vindo aqui deixar De os dois meninos filhos dele. estudam. Aí disse: Ah, olha que legal, tá vendo? Só que a gente não tinha comentado nada lá. Uhum. Então são essas conexões e são, né, possibilidades que que eu quero ver cada vez mais como a gente consegue auxiliar. Às vezes, como você falou, não, já tem até a fila aqui aguardando e tudo mais. Tem uma. Mas se a gente Já é do puder deixar uma online fila isso. maior ainda para te provocar e Sim. fazer, professor, abra mais turmas aí. Aí já é com você montar de uma forma estruturada. E como também a Beowulf vai poder ajudar mais, que é o que a gente estava conversando ainda há pouco. Né? Em que momentos, que horário diferente que de repente a gente pode fazer. E uma pergunta que eu queria te fazer é como é que você enxerga hoje a Beowulf, né, ajudando? Você estava contando, né, que foi fuçou, conheceu, Sim. né? Como é que você enxerga hoje essa ajuda, né? Como é que a Beowulf hoje te ajuda? Né? Eu queria que você contasse um pouco, compartilhasse comigo. Ah, desde o início, né? Só você perguntando agora, mas vou fazer uma retomada. Desde o início, sempre muito solícitos, os atendentes estão sempre dispostos, muito educados, sempre apostos para nos atender. Muitas vezes eu uso também o serviço de impressão, né? E mando, nossa, já tá rápido ali. Às vezes eu vou, não, eu vou lá buscar. Quando eu penso que eu vou buscar a apostila lá no, na recepção, né? Já estão entregando, né? Elas são bem eficazes, sim, gosto. Você chegou a avaliar aquele momento, tipo, será que uma sala onde eu vou ter que pensar em aluguel, em pagar energia, né, mobiliar, montar tudo aquilo, ter de repente uma secretária para apoiar e uma iniciativa e olhar assim, como eu vimos aqui um pouquinho antes, né, você falando, ah, eu vi isso aqui, peraí, o cowork, como é que funciona e É, tal? sim. Já tá ali? Como Sim, assim eu a fiquei, nossa, será sala, que isso é né? verdade? Como é que Fiquei com isso. porque hoje é esse o desafio que a gente tem, né? De entregar a estrutura pronta, dizer, professor, foca nos alunos, no negócio, deixa que o espaço a gente vai te auxiliar. Só pelo fato de eu não ter que fazer café, não ter que lavar banheiro, não ter que varrer nada, nossa, Que é o desafio, né, com do certeza. empreendedor. Porque o tempo que eu tô fazendo tudo isso, eu tô me dedicando para outra coisa, do negócio, não é? Exatamente. Me aperfeiçoando. Seria um trabalho assim. Eu não estaria bem como eu tô, no sentido assim, mentalmente, né? Se eu tivesse que fazer tudo isso, sempre que viesse dar aula. Não, não é a mesma coisa. Exatamente. Essa é a ideia, Não é a de mesma apoiar mesmo. coisa. Então, vale a pena. Já indiquei para alguns colegas, sempre eu costumo mostrar também esse diferencial aí. Não, e dentro, você falou, tem colaborador que tá fazendo o curso, Sim. tem empresas que estão dentro da B-Office que já, né, tá fazendo o curso com você, né, Uhum. aquelas aulas práticas. O Fábio, que é um exemplo, o Fábio é amigo nosso também, né? Ele não está na empresa aqui atualmente. Fábio, Disse, aluno muito bom, um dia eu vou incrível. voltar, disse, volte, que a gente está aqui à disposição. Mas eu lembro das vezes Vou que eu até falar com saía, ele. ele tava ali direto no inglês, ele saía, Ah, tu chegou a ver ele ele via, fazendo? ele treinava no final, quando eu Ele passava perto era. da sala dele, dava pra ouvir um pouquinho lá de treinando e focado Aulas em incríveis com o aprender, Fábio. cara. O Fábio é um exemplo que as aulas com ele não eram aulas genéricas, não eram aulas. Até às vezes a gente fazia com material, mas as aulas com ele, elas giravam em torno exatamente de quem ele é e do que ele gosta, da vida dele, do trabalho dele. A gente falava sobre a empresa que ele trabalhava, a Mapdata, falávamos sobre as viagens.
para São Paulo, as viagens que ele gostava de fazer, que ele gosta de fazer, sobre o dia a dia, da rotina dele, os lugares que ele gosta de frequentar. Então a gente falava sobre isso. Claro que colocando os objetivos na, hoje eu quero treinar se o Fábio sabe se comunicar usando ideias no futuro em inglês. Então a gente buscava temas da vida dele que fossem compatíveis com Sim. isso que eu quero desenvolver, né? E as coisas iam girando assim, era muito legal. A gente pode, tava passando aqui na minha cabeça, de pensar, claro, aí vai ser o desafio de realmente você pensar em abertura de novas turmas, mas a gente pode pensar em, sei lá, passou aqui na minha cabeça, porque só dentro da Bay-Office, sei lá, a gente está falando de 50 pessoas mais ou menos, que são várias empresas. Sim, Ali, claro, eu teria que ouvir e entender um pouquinho da demanda do tipo, se de fato estão buscando, se tem essa necessidade, porque se tivessem só dentro, às vezes você já monta uma turma, né? Para as empresas, para os colaboradores das empresas que estão aqui dentro, olha atualmente nós só. estamos fazendo um atendimento externo que está sendo uma experiência muito legal. Nós estamos atendendo um restaurante lá no centro, perto do hangar, em que nós estamos fazendo treinamento com os garçons, com os caixas, né? Com a gerente, né? Com os funcionários do estabelecimento. É um restaurante que fica bem perto do hangar ali. Pensando no COP30, né? É. Show. E tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal fazer esse treinamento com eles. Nós não estamos seguindo assim só a questão de gramática, nós nem estamos mexendo com isso. As aulas são todas práticas. A gente tem aula mesmo ali no salão de atendimento deles. Que bacana, Muito olha legal. só. Que ideia mesmo. É, não, eu penso mais assim, em ter uma pesquisa para entender que, sei lá, a maioria tem o interesse. Segundo, quais são os horários que seriam adequados? Ah, vai ser à noite, vai ser o sábado de manhã, uma turma específica, sabe? Pra gente, né, nós conversamos sobre o desafio da Sim, COP30, não conversão, aconteceu, não. é a correria do dia a dia, mas faz parte. Mas ainda eu acho que a gente não precisa, se não conseguir, obviamente que COP30 está na porta, mas por que não Mas ainda pensar dá. numa turma? Olha, Mas e ainda aí dá. você é o especialista. Mas por que não pensar também, além da COP, pensar em turmas que possam acontecer para treinar a equipe? Eu tenho muito interesse de ter parte da minha equipe, ou quem tem o interesse, ou todos que pudessem participar e treinar. E dentro, não é só a Beowulf, tem várias empresas, como eu falei. Dali dá para fazer uma turma, né, buscando, tentando chegar com as empresas e falar, pessoal, olha, a importância e tal, 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 temos turmas aqui dentro, vamos facilitar, vamos ver se essas empresas pagam, como você falou, que a empresa lá do Fábio pagava na época para ele fazer. Sim. Por que não a gente provocar as outras e ver se não tem interesse em ajudar os É. colaboradores, né? E tentar fechar a turma com Esse você e próprio tal. restaurante, eles estão investindo Olha nos aí, funcionários dele, né? olha só, tá vendo? Então aqui, por exemplo, até que ponto as turmas daqui também, as lojas daqui que são várias, que tá mais próximo. Esse vai ser o shopping que vai ser mais procurado, junto com o Grão Pará, que é aqui do lado. O Parque Shopping vai ser onde vai acontecer a COP, né? Então, serão os shoppings serão muito procurados. Será que a turma daqui das lojas estão preparadas para receber essa É. turma, né? Olha o desafio que a gente tem aí. Mas assim, eu faço provocações porque eu acho muito legal ouvir a história, o desafio que é. Fico muito feliz em ver que cada vez mais estava falando sobre possibilidades de ampliação de turmas. Isso eu fico feliz pra caramba, porque quer dizer que a Beowulf está fazendo seu papel de te ajudar. A gente quer ir além, como a gente já conversou um pouquinho antes, né? Como a Sim. gente pode pensar. Além disso, o que mais a Beowulf se pode ajudar? E aí eu deixo não só o contato da equipe que te ajuda demais, mas também o meu daqui a pouco, passar e dizer, cara, você tem a liberdade de, em qualquer situação me ligar e a gente poder conversar mesmo, te ouvir, ver, além das salas, além do espaço, o que mais a gente pode te ajudar? Que esse é o nosso papel, te ajudar a fazer com que você foque na sua empresa, você cresça cada vez mais. Essa é a ideia Não, eu me mesmo. sinto bastante confortável. A Bel Office, ela me atende muito bem, eu me sinto seguro. Às vezes eu estou enrolado, por exemplo, às vezes tem pai que vem conhecer o espaço. Isso é bem comum, de vir conhecer o espaço. E às vezes, quando ele vem, nós marcamos para conhecer. Só que aí, como é um local grande, né? Tem várias salas, às vezes acontece. A gente dá a instrução: olha, a sala é a sala X, no horário tal. Mas às vezes a pessoa chega antes, ela fica meio perdida. Já aconteceu várias vezes. E as meninas foram incríveis. Não, professor, interfona, professor, o aluno X está aguardando a recepção. Então isso é algo que aqui quando termina o dia, que fica, cara, foi incrível aquilo, porque
Porque foi um amparo, foi um suporte legal que foi dado, né? Legal. Ao pai, à criança, né? E isso já E aconteceu eu acho muitas que tem, vezes. eu acho que tem muito isso você falando agora, tem muita questão da confiança, da credibilidade de espaço local, isso querendo ou não conta, né? Ah, Sim, peraí, legal, tô deixando meu filho aqui num local seguro, né? sim, Então acho que isso tudo com também, certeza. querendo ou não, conta. E eu acho que deve ter pai que provavelmente, ou mãe, enfim, os pais que deixam o aluno aqui devem ir no shopping, Vão, ó, sim, vão são lanchar, vão 1 hora, brincar, 2 horas, volta eu vou dar uma depois. volta e depois eu Sim, volto para buscar, né? Eu acho que também tem facilita, sim. né? Eu acho que isso é legal Eles fazem também. muito isso no sábado. Eles vêm trazer a criança faz a lição, faz a aula, e depois eles aparecem. Às vezes ele nem aparece, é a criança que vai encontrar Sim, no ali. shopping. Já tô aqui no lugar tal, vem Sim, pra cá, já almoço às vezes, depende, né? sim, isso é Que muito comum. bacana, bacana, professor. Fico feliz demais. Mais uma história. Eu adoro ouvir histórias aqui. A gente está, né? Vamos completar 7 anos nesse prédio, nessa unidade, que foi a primeira. A gente estava conversando um pouquinho, né? Sim, Sobre a Bell Office. Essa aqui foi a primeira. A gente tinha tem dúvida se era essa a lá na primeira. É a vila, primeira, né? lá na Vila dos Cabanos foi a segunda unidade. E esse ano, início do ano, nós inauguramos lá na 3 de maio, né? Ali mais para o centro, que também era pedido dos nossos clientes, com os espaços também para atender. Quem sabe daqui a pouco só, eu posso abrir uma turma Eu já pensei lá nisso, e sabia? ali Só que, como tentar eu te e falei, que eu gosto das planejar, coisas desenhar tudo bem, direitinho, não é? né? Tem dois pontos que eu penso, né? Em ampliar as turmas daqui, mas tem a questão das salas. Quando as salas estão todas ocupadas naquele horário, aí eu já fico preocupado. Não, preciso ver. Eu conversei com a Paloma, a gente vai ver isso com calma, né? De expandir aqui mesmo. Mas também já pensei em colocar um outro professor como coordenador em outra unidade e as coisas fluírem e a gente ir construindo que nem tá construindo aqui, começar a construir para lá também. Show, show de bola. É por isso que eu te perguntei quantas salas tem, né? Não, e Como sempre, funciona. sempre entendendo as demandas com possibilidades, Evandro, planejo ano que vem, se tudo der certo, né? Ampliar um pouco mais, e aí, opa, a gente fica aqui. Ah, legal, professor, deixa aqui quieto, que a gente podendo, né, ampliar junto e crescer e montar algo para te ajudar mais ainda, essa é a nossa ideia, O meu nosso curso de objetivo. matemática também, eu também pretendo começar no ano que vem, também pretendo começar aqui, Show. né? Só tenho que ver estrategicamente, sala, horário, né? Eu não quero Tudo. misturar as coisas, eu quero me dedicar, dar o meu máximo ali no dia do inglês, no dia da matemática, também dar o meu máximo sem interferências, né? Sem uma coisa afetar a outra. Muito bom. Mas vai rolar, vai rolar. Caramba, que bate-papo, tá vendo? Fluiu aqui, tava acompanhando um pouquinho o tempo, voou Pior, essa nossa conversa, verdade. muito legal. São histórias de negócios, né? O que a gente tava falando ali, ninguém vê o corre, sai, pega Não, a chuva. Olha agora, tava aqui, antes de vir para cá já tava caminhando e deu um problema lá na 3 de maio, né? Quebrou uma cafeteira, corre porque não pode faltar café. E peraí, Paloma, eu tô indo aqui só resolver o negócio. Tinha uma reunião com um parceiro, segura aí que a gente vai. Eu tenho que estar antes das 4, porque o podcast tem que acontecer esse horário. Mas a gente vai na correria, entrega, volta. As pessoas não observam esses detalhes, né? Até porque às vezes a gente nem conta. não. A gente que está aqui no corre, né? Sim. Mas enfim, é o desafio de Outro, no empreender. outro podcast eu vou te contar os BOs que O acontecem. outro já vem o outro professor que você comentou Sim, que podia estar aqui também, né? Teve um compromisso, mas uma próxima vez ele vai estar com também, vai poder certeza. contar alguns BOs que acontecem, desafios, né? Por trás que a gente está ali para É. resolver. São esses desafios. Mas olha, eu queria primeiro te agradecer, né, por participar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da rede social, isso é importante, até porque quem está assistindo vai poder te seguir, vai poder, quem sabe, né, também ir lá virar aluno, né, te chamar, contratar você, né? Então eu queria que você passasse e falasse aqui um pouquinho para que é Bom, importante. para você conhecer a rede social do curso, no momento nós temos o Instagram. Você pode colocar no Instagram Project English Challenge. Tudo junto. Ou você digita apenas English Challenge e você vai encontrar, certo? Show de bola. E chamou lá no Instagram, aí pode perguntar sobre as turmas, Sim. informações do curso, né? Os Tem um número que é só do detalhes. curso também, o número 982609512. Pronto, ali Lá também consegue você pode tirar ter as mais informações, sim. informações das turmas, né? Os detalhes, valores, programação, como é que funciona, que é importante fazer.
Uhum. essa divulgação. E nós ficamos mais essa edição, né, do Belcast, com essa história do professor Tiago Moraes, Obrigado pela oportunidade mostrando esse também. desafio ali de montar a sua escola. E a gente fica muito feliz por compartilhar que você também tem esse sonho, que ele aconteça, né? Que é o desafio da gente empreender, a gente sabe o quanto é desafiador, mas que você fique inspirado com histórias que a gente traz aqui para vocês, né? E que você tenha sucesso e que queira conhecer a Bell Office também, que é esse espaço que ajuda muitos empreendedores e que venha conhecer, né, a escola do professor Tiago Moraes também, que está aqui à disposição para vocês. Até uma próxima edição.